Fala, jovens! Ó, vou começar hoje então a nossa sequência de aulas sobre a revisão de luz, textura e render. Eu vou deixar disponível para vocês, basicamente, uma pasta com arquivos sobre a atividade que eu vou utilizar para fazer essa revisão, né? Sobre luz, textura e render no Arnold no 3D Max 2020, beleza? Então, ó, o que nós vamos trabalhar? Então, basicamente, eu modelei este objeto, que é uma cadeira Barcelona. Utilizei o conceito de line, editable poly, box modeling, todo aquele conceito que nós trabalhamos. Então, salvei algumas imagens de referência para que a gente possa ter ideia de quais materiais nós iremos utilizar e vamos aplicar ao nosso modelo. Tá bom? Então, deixei isso daqui salvo também para nós. Certo? Mais um pouquinho, deixei apenas uma HDR aqui pronta para aplicarmos também, a pasta para salvarmos o render e aqui as pastas que eu vou salvar as nossas videoaulas. Eu vou basicamente dividir elas em uma videoaula de luz, uma videoaula de textura e uma videoaula de render. Beleza? Então vamos lá. Ó. Meu arquivo aberto ele está aqui. Esse é o nosso objeto, esse é o nosso modelo. Esse é o nosso produto, então vou fazer uma iluminação de estúdio nele. Vou apertar aqui o F4 e dá para visualizarmos aqui como que o modelo está. Certinho? Para uma melhor organização, eu vou primeiramente abrir aqui o gerenciador de layers. Aqui no 3D Max, observe que tem um só e eu vou selecionar tudo o que é necessário, né, que compõe o objeto. Alguns eu coloquei o nome, outros não. Vou criar aqui um novo layer e eu vou chamar esse layer de objeto. Vou deixar como corrente por enquanto ainda o layer 0. Então dá para ligar e desligar o objeto como um todo. Beleza? Depois eu vou criar os outros para o estúdio e para a questão das luzes ou das câmeras. Ou eu posso dividir aqui entre objeto e estúdio, e dentro do estúdio eu deixo as luzes, a câmera e tudo mais. Certo? Então vou fechar aqui. Está aqui o nosso objeto. O que eu vou fazer? Eu vou fazer do zero o nosso fundo infinito e a questão da iluminação, tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou colocar um T de top. Vou vir aqui no Create Shapes e vou criar shape não, desculpa. Create geometria. Eu vou criar um plane. Então vou fazer aqui um plane. Basicamente aqui. Acho que esse tamanho aqui tá legal. Vou colocar aqui um plane de 450 por 900, por exemplo. Vou zerar aqui a quantidade de edges, tanto na largura quanto no comprimento. Vou ativar aqui o W para o Select and Move e vou zerar as coordenadas dele, para garantir que ele esteja bem no centro. Depois eu posso reduzir ele com a escala super tranquilo, tá? Vou converter para Editable Poly. Vou vir aqui na opção ó, Add. Vou selecionar aqui ó, esta Edge e utilizando aquela nossa técnica, né, de Poly by Poly, eu vou criar aqui um polígono. Ó. Então vou subir e vou criar esse polígono. Beleza? Vou apertar o F4 para poder visualizar as edges. Vou selecionar aqui ó, esta edge e vou aplicar um comando Editable Poly, que é o chamfer. Vou aumentar aqui o valor, desculpa, de cima, né? Vou aumentar aqui o valor desse chamfer. Vou fazer um chamfer bem grande, um 130, por exemplo, grandinho. E aqui eu vou colocar um 24. Opa, acabei colocando, deixa eu dar um Ctrl Z, acabei dando Enter sem querer, tá? E o número de edges, vou colocar aqui, pode ser 12, 12 tá bom. Tá ótimo. Aqui vou dar um OK. Vou selecionar essa edge aqui também, vou puxar ela um pouquinho mais para cá. Vou desmarcar, puxar ele um pouquinho mais para cá, destacar ele um pouquinho do fundo. Deixa eu ver, tá ótimo o nosso fundo infinito. Então vou chamar ele aqui de fundo
infinito, o nome do objeto. Beleza. Gosto de aplicar também, em alguns casos, para suavizar mais, um turbo. Um leve turbo com uma interação. E suaviza melhor esta parte aqui. Se eu apertar um F4, ó, ele está bem suavizado. Então, o nosso objeto está pronto. Agora, na vista left, eu vou criar os nossos rebatedores. Então, eu vou vir aqui com plane. E eu costumo criar o rebatedor mais ou menos no tamanho aqui do fundo infinito. Beleza? Então, uns 335 por 530, por exemplo. Não tem problema ele ser um pouquinho maior. Aqui, ó. P de perspectiva. Puxa ele um pouquinho mais para o canto. Né? Tá ótimo aqui ele. Legal. Vou colocar aqui no High Quality. Então, é que às vezes no Standard, né, parece que ele tem aquela questão de malha invertida, né? Onde somente o material é visível aqui e nesta outra parte aqui ele não é visível, mas na verdade não. Então, se eu mudar para o High Quality, você vai perceber que o material está certinho. Então, vou deixar aqui no Standard para ser um pouquinho mais leve. Vou chamar esse daqui de rebatedor dir. Vou criar aqui um mirror. Ou simplesmente, na verdade, eu posso criar uma cópia, né, um clone dele aqui para o canto. E vou chamar de rebatedor ESC. Pronto. Vou da esquerda à direita. F de front. Já tem aqui basicamente os dois rebatedores. Ó, trago eles para cá. Dou um P de perspective. Eu já tenho aqui meus objetos do estúdio. E é claro que eu já vou criar dois materiais para eles. Então, vou dar um M de Material. Vou criar esse daqui, eu vou renomear, vou chamar ele de base. Vou deixar tudo o que eu preciso aqui. E depois eu vou criar um outro para os materiais da cena. Como que eu já estou trabalhando aqui, ó, já está no Render Setup Active Shade. E o Arnold já está setado em 800 por 600. Só vou marcar aqui o Force to Side, para já garantir. Eu tenho os materiais do Arnold já habilitados para mim. Então, vou ativar um Standard Surface. Esse daqui eu vou chamar de material do rebatedor. E vou criar um clone. E esse aqui vai ser o material do fundo. Beleza. Eu gosto sempre de dar um close all para fechar todas as abas, porque o Standard Surface é aquele espécie de material coringa, né? Onde você pode criar vários outros tipos de materiais, nós já estudamos isso. E eu vou aplicar no rebatedor, só que eu vou vir aqui na base, a cor já é uma cor branca, já é a cor interessante para a gente trabalhar. Eu vou tirar o specular, então vou zerar aqui para que ele não tenha brilho. Então eu vou aplicar ele arrastando para cá e vou aplicar ele arrastando para cá também, ó. Pronto. Agora eu vou colocar o material do meu fundo infinito, que é esse daqui. Vou tirar o brilho também, o fundo não é para ter um brilho, né? Só que eu gosto bastante de trabalhar com fundo infinito, aí já é uma questão minha, um fundo infinito mais puxando para o cinza. Então eu gosto bastante de um tom mais cinza, um pouco mais escuro. Então eu vou trabalhar com esse tom. Você pode escolher um tom branco, que é um tom mais tradicional. Belezinha? Ó, certinho aqui meus dois materiais. Já estão aplicados. Vou minimizar, vou deixar ele aqui porque eu vou utilizar ele com frequência. E para não atrapalhar, eu vou simplesmente selecionar tudo e eu vou congelar. Vou dar um Freeze Selection. Ah, Diego, mas ficou todo branco. Por quê? Vou dar um Ctrl Z. Porque antes disso, você tem que selecionar eles, botão direito, Object Properties. Aí eu vou aqui, desmarca essa opção Show Frozen in Gray e já aproveito aqui para marcar o Freeze. Dou um OK. Pronto, ó. Aí ele vai manter as cores, ó. Highlights. Bonitinho aqui para mim. Venho aqui e boto em Standard de novo. Belezinha?
Legal. Feito isso, como já está aqui, já tudo, né, congelado, já posso selecionar todo o meu objeto, por exemplo, né, e tudo mais, eu vou começar a criar então a parte da minha iluminação. Então, esta primeira parte aqui era só a questão da preparação da cena. Então, já preparei a cena para a iluminação, certo? Então, eu vou, para criar uns vídeos mais curtinhos, eu vou criar basicamente o vídeo então de preparando a cena, que é este, e depois eu vou criar o vídeo da iluminação, que já vai ser a partir desse ponto, tá bom? Abraço e até o próximo vídeo.